Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu quero ler com você um texto que está lá em Filemon. O Filemon só tem um capítulo, nós vamos ler dos versículos de 10 a 14. Versículos de 10 a 14 dizem o seguinte: aqui na prisão, Paulo está falando, adotei um filho, digamos assim. E aí está ele entregando pessoalmente esta carta, Onésimo. Antes ele era inútil para você, agora é útil para nós dois. Eu estou enviando de volta a você, mas com isso me sinto como se estivesse amputado um braço. Eu queria mantê-lo aqui, enquanto você se esforça para ajudar a ir livre. E eu aqui de dentro, preso por causa da mensagem. Mas eu não quis fazer nada sem o seu conhecimento, nem obrigá-lo a praticar uma boa ação sem estar disposto a praticá-lo. A história de Onésimo, que literalmente significa inútil, é a história de um escravo fujão. Onésimo foge de Filemon, que é o receptor da carta de Paulo, e alguns estudiosos acreditam que pelo conteúdo da carta, muito provavelmente ele não apenas fugiu do seu senhor, mas ele também roubou. A carta não diz isso, mas alguns leem alguns trechos que talvez ele tenha roubado a Filemon. Filemon tinha direitos sobre a vida de Onésimo. Onésimo era um escravo. Enquanto ele trabalhava para Filemon, ele era completamente inútil. Até que a graça o alcança. E de inútil, ele se transforma em útil. Para Paulo, para Filemon e para o Evangelho. Fazendo o meu devocional hoje, eu encontrei um texto de Eugene Peterson a respeito disso que mexeu muito comigo e que eu gostaria de ler com você. Um trechinho do texto que diz o seguinte: eu vejo a mim mesmo em Onésimo, infeliz com a minha vida, irritado com as autoridades, rebelde e com vontade de fugir. E assim me tornei um fugitivo, correndo de Deus. A distância que coloquei entre Deus e mim não é geográfica, mas espiritual. Estou separado do meu verdadeiro lar. Mas aí o milagre da graça acontece. Enquanto ainda estou em um país distante, desperdiçando a vida, fui levado providencialmente a Jesus Cristo, o representante de Deus. Nele encontrei perdão, encontrei aceitação, encontrei amor, encontrei libertação da minha culpa, do meu medo, da minha alienação. E de repente, esse fugitivo inútil se tornou útil. Imagine que essa carta é a respeito de você. O nome Onésimo é apagado do texto e aparece o seu. Quando você se descobrir tão completamente aceito e restaurado, você se tornará útil para Deus e para os outros, aceitando-os, amando-os e perdoando-os. Se a gente fosse usar uma hashtag, nesse caso, nós usaríamos Somos Todos Onésimo. Como Onésimo, nós fugimos da presença de Deus. Como Onésimo, nós éramos inúteis em nossos delitos e pecados. Mas como Onésimo, nós fomos encontrados pela graça. E quando a graça nos encontra, ela nos restaura. E quando a graça nos encontra, como disse aqui Eugene Peterson, nós somos completamente aceitos e restaurados. E completamente aceitos e restaurados, nós somos úteis para Deus e para os outros, amando-os e também os aceitando. Que eu e que você possamos ter sempre esse encontro com a graça. Que nós possamos ser alcançados pela graça e que nós possamos nos lembrar que um dia nós fomos inúteis e porque a graça nos alcançou, nós nos tornamos úteis. Um beijo, eu vejo você na quarta, o Lucas vai estar aqui amanhã. Tchau, tchau, Deus te abençoe.